estão nos derrubando, né? Sempre estão querendo nos judiar. Então estamos aguardando aqui o comendador aparecer. E aí, já me achou aí, meu? Tá aí! Não complica, Freud explica. Não complica, Freud explica. E aí, tio? Fala comigo. Direto aí dos estúdios Freud Explica? Claro! Da casa que muito te recebeu e que tu estás devendo umas certas ausências por aqui, né? Tu acha que eu me esqueço do amigo? Não, não, de jeito nenhum. Olha só. Velho. O cara da sunga entrou. Que legal, peraí. Agora sim. O estúdio Freud Explica faz mais milagre do que o Abbey Road. Porque o estúdio Freud não seja tão modesto. Ele transformou Arroz com Feijão, que é as músicas do Preto, em um banquete completo. Né? Ah, que maravilha. Cara, que beleza esse teu café com preto, lembra disso, não? Sim. Pois é, agora confinado, né? Mas mantemos o café. Olha só, xicrinha. O café tá aí, beleza, tá. Poxa vida, eu só tô com uma aguinha aqui, cara. Mas tudo bem, vamos lá. Grande cara da sunga, olha só que beleza. Opa! Ô tio, faz umas perguntas aí, porque eu me cerquei aqui. Eu tô cheio de coisa aqui na volta. Em primeiro lugar, apresente-se para nós quem é JH. Pois é, cara. Antes do Freud Explica. Tá, antes do Freud Explica, o JH se chama Jorge Hugo Souza Gomes, e daí veio o JH Souza Gomes, que, aliás, não foi um apelido, não foi um negócio assim que tu resolveu te chamar de JH, tá? O que aconteceu foi o seguinte, num lugar que eu trabalhava, eu tinha que atender muito telefone, né? E aí, alô, quem é que tá falando? É o Jorge Hugo. Hein? É o Jorge Hugo. Hein? Pô, né? Para não dizer outra coisa. Aí, o Jorge Hugo resolveu. Não, aqui é o JH. Ah, tá. Porque aí a pessoa entendia. Jorge Hugo não tinha jeito. E como as pessoas todas me chamavam de Jorge Hugo, que é o meu nome, né? Então eu tive que me transformar no JH por uma questão assim de comunicação. O que acabou se tornando um fato de comunicação depois, né? Porque acabei eu virando JH e, enfim, algumas pessoas, muita gente inclusive porque eu não sei porquê, eu acho o máximo isso, mas muitas pessoas me chamam de Jorge Hugo mesmo. Fazem questão de me chamar de Jorge Hugo. E alguns aí muito próximos, assim, muitos daquela coisa da história de vida e tal, que me chamam de Jorge. Mas o Jorge eu adoro, gosto que me chamem de Jorge, mas ficou meio raro, né? Então fica mais afetivo, né? Fica legal. E o Jorge Hugo foi uma coisa que realmente, pela musicalidade do nome e tal, e eu gosto muito desse nome composto, mas eu acabei virando JH e não teve jeito de tirar o JH do lugar. Aí, como eu também, agora, né, realizando um sonho de infância, virei escritor, então eu, para tirar o músico da frente, o músico não, né, mas não tem como me livrar do Freud Explica nem do JH, porque sou eu. Mas aí, no aspecto da literatura, então eu botei o meu nome, Jorge Hugo. Né? Então, se tu for procurar o JH da literatura, é o Jorge Hugo. Que aí tá com esse livro, até posso mostrar aqui. Depois eu mostro para vocês, tem o CD também, né? Das aventuras do Plink. Agora, essa semana...
esta semana agora que está entrando, a gente vai começar, vamos fazer um piloto, já adiantando aí para vocês, um piloto de um programa infantil para YouTube e tal, com histórias interessantíssimas de uma parceria minha com uma outra senhorita chamada Georgia Alba Souza Gomes, que é a minha filha, né? Que também me premia, né? me enlouquece com o fato de ser completamente pirada com relação à música, com relação à dança e também com relação à literatura, que me foi uma surpresa. E a gente está conseguindo fazer coisas legais, e eu acho que está na hora de a gente, então, pôr esse olhar para a rua na medida em que eu né, me virei um escritor, uma coisa que eu sempre quis ser, na verdade, e aí o projeto do Plink, que eu vou mostrar para vocês depois, que veio uma coisa, eu quero contar uma fofoca a meu respeito muito interessante, que é o seguinte: eu ganhei em 2009, mas em 2010 eu ganhei o prêmio Açorianos de melhor disco infantil, baseado num livro da Angélica Rizzi, As Aventuras de Manuelito, o Palhacinho Tristonho. Eu fiz as músicas, e inclusive tem música que ela fez, e eu produzi esse disco, fiz esse disco, e acabei vencendo, para minha felicidade e minha alegria, o Prêmio Açorianos, que, aliás, o troféu eu trouxe aqui para mostrar para vocês, porque eu tenho que me exibir também, né? Olha como é que é, né? Então, tá aqui o monstrinho, né? Que felicidade de ter ganho o troféu do melhor disco infantil de 2009, 2010. E aí, o que acontece? Eu, por essas coisas de JH, né? Eu nunca mais dei muita atenção para esse meu lado da coisa, do produto cultural pelo ponto de vista infantil. Mas coincidiu que a minha filha, a Georgia, minha parceira de loucuras atualmente, nasceu em 2010. E, naturalmente, tu com um filho novo, aquela coisa toda, tu te envolve. E eu fiz um monte de músicas. Né? Aí tu imagina o porre que eu tomei de Galinha Pintadinha, né? Então, vocês aí imaginem que foi, né, a overdose de Galinha Pintadinha. Muito bem. Aí, isso me fez criar um monte de coisas e eu voltei a prestar atenção nessa coisa minha de sonho de criança, de repente, que eu achava que lá pelos 60 anos eu gostaria de ser um escritor. Olha só a viagem. Né? As crianças têm as suas viagens, eu tinha essa. Eu achava que se eu chegasse aos 60 anos, embora eu achasse que com 30 eu era um velho, e era mesmo, depois que eu rejuvenesci, para esse cara charmoso, lindo, interessante, maravilhoso que eu sou hoje, fiz 39, não vem não, agora em março eu fiz 39. O Freud é que fez 40. E aí, eu voltei a lidar com essa coisa do trabalho infantil, e aí veio o Plink, o livro e tal, que eu vou falar disso adiante aí. Mas eu sei que vocês aí, quem estiver na área, está querendo saber de rock, e aí vamos falar sobre isso, porque dia 5 de março, o Freud explica uma coisa louca, cara. É uma história de vida muito pirada. Por quê? Porque há 40 anos atrás, no dia 5 de março de 1980, muitos de vocês não tinham nascido, né? Eu tinha muitos cabelos, num churrasco de nosso aniversário, meu e do Guilherme, que infelizmente nos deixou agora em dezembro, nos deixou por partir deste planeta, não foi porque ele deixou de ser meu amigo, pelo contrário, continuamos mais amigos do que nunca. Mas, infelizmente, ele veio a falecer e isso é uma dor que eu vou ter que carregar. Enfim, faz parte também da história da vida. Mas, dia 5 de março de 1980, nós estávamos no churrasco na casa da sogra de um dos nossos componentes, o Newton Soares Keffer, e estávamos na briga para saber que nome que a gente ia dar para o trabalho. Vozes do Sul, Ventos do Sul, uns troços assim que não tinha nada a ver com a minha cabeça aquilo. Uns troços assim meio, sabe, muito antigo, muito
muito essa coisa tradicionalista, coisas que eu respeito, que eu gosto de muita coisa, mas não tem nada a ver comigo no sentido da minha cultura, né? do meu jeito de ser. Eu sou muito mais Gardel do que Califórnia da Canção, entende? Não tem jeito. Eu sou rock da Inglaterra. Meu negócio é rock da Inglaterra, ou as coisas lá da Atlantic Records, né? do Ray Charles, da Aretha Franklin. Né? E, naturalmente, para mim, tem um peso fortíssimo o samba. As primeiras músicas que eu compus foram sambas. Né? Então, esse negócio do Freud começou aí, tipo, a fulana, Denise Ovadia, uma grande amiga nossa que estava junto naquele dia da nossa festa de aniversários, a gente estava ali, que nome que nós vamos dar, não sei o que lá, porque a gente já estava tocando antes e participando de algumas coisas, e aí, não complica que Freud explica. Eu digo, tá aí o nome que eu estava procurando, e esse me representa. Só que eu não tinha a menor ideia do que poderia vir ser Freud explica. Primeiro, porque a gente acabou compondo coisas, né, de comportamento. A gente fez músicas relativas a comportamento. A gente começou quando a gente passou a compor mesmo, e antes a gente era meio cover um pouco dos Beatles, um pouco dos Almôndegas e algumas músicas nossas. E depois a gente pegou e limou, né, passou por cima e virou um trabalho autoral direto. Né? Radicalizamos ao ponto de tocar eventualmente uma música de outro, brasileira, ou seja de onde fosse, mas o nosso negócio era tocar o que a gente achava e deixar de achar da nossa opinião, certa ou errada. E junto disso, quando a gente começou a fazer os primeiros shows e tal, aconteceu uma coisa que eu também não sabia, que foi o seguinte: o humor apareceu. A gente interrompia o show para fazer sorteio, para fazer brincadeira. A gente deu de presente nó de pinho, couve-flor, abacaxi, pirulito, saca? Era uma doideira. E eu acho que a gente gostava de fazer aquilo. E eu já era palhaço muito antes, eu sou palhaço de nascença, né? Então eu já escrevia textos de humor no tempo daquele tempo que tu nem tinha nascido também, do ginásio. Então, naquela época, isso em 1960 e antes, eu já era um artista que fazia poesia. Eu devo ter um caderno com poemas meus quando eu tinha 12, 13 anos, por aí. E nessa época eu comecei a escrever coisas de humor meio em cima daquelas coisas dos programas do Chico Anísio. Porra, imagina o tempo que faz isso, né? E eu peguei gosto pelo troço e aquilo ficou. A gente fazia aquilo ali, eu escrevia os textos, representava, não sei o que lá. Inclusive com uma outra pessoa que nos deixou agora em janeiro, um grande amigo, o Telmo Martins, que era outro grande músico daqui da nossa terra e tal, que foi meu colega de teatro no ginásio. Eu tinha 11 anos e ele tinha 9. Né? Então, e a gente ficou amigo durante todo esse tempo. Todo esse tempo. Tanto que eu, inclusive, fui agora nas despedidas, né? Uma coisa maravilhosa de ter que despedir de pessoas importantes para ti, mas faz parte. Nós viemos aqui para falar de música. E aí, compadre, o negócio é o seguinte: isso veio e veio mesmo. Tanto que aconteceu isso, que o próprio disco do Freud, o Freud explica hoje, né? Hoje não, ontem, só para vocês se situarem, dia 5 de março de 1980, portanto, agora, dia 5 de março, nós fizemos 40 anos de Freud Explica. Coincidentemente, no mês de maio, ontem, sábado, foram os 35 anos de lançamento do long play, que eu vou mostrar para vocês agora aqui. Olha só. Esse bolachão aqui, tá? Este bolachão aqui foi lançado há 35 anos atrás. Freud Explica as 7 Vidas de JH. E tem algumas histórias, coincidências e coisas muito loucas que compõem. Olha só, olha como eu era bonito. Olha ali, ó.
tinha cabelo. Olha o Chalmers. E tem outra. Essa jaqueta eu tenho até hoje. Até hoje eu tenho essa jaquetinha aqui. Essa jaqueta era uma jogada dos anos, claro, anos 80, e ela tinha mangas que tu podia tirar. Tá? Ah, eu tive uma dessa. Lembra disso? Quando o meu apartamento, onde eu morava, foi roubado, levaram as mangas. E eu fiquei com a jaqueta, cuja eu uso até hoje. Até hoje, pessoal. E aqui eu bonito, para deixar o Zé Adão Barbosa louco de inveja, aqui eu bonito, nas vitrines ali da Galeria Chaves, da loja Beethoven Discos. Que vocês não tinham, nem o avô de vocês tinha nascido quando eu tirei essa foto. E eu era muito bonito. Bem mais do que agora, embora continue maravilhoso e charmoso. Tá? Então, isso aqui é uma coisa que está gravada na história do rock gaúcho, pelo ponto de vista do sujeito que foi lá, conseguiu um contato com uma gravadora, fui indicado, para minha sorte, lá pelo sal da Eger, da Dona Malu e o Egon, né, que são pessoas ícones do que aconteceu na música gaúcha naquele período. Até hoje tá, existe lá a Eger, que é o estúdio do Marcelo Corsetti. Muito bem. O lance é o seguinte. Eu, quando gravei esse disco, esse bolachão que vocês acabam de ver, a banda original tinha acabado. Então, olha só o que é ser um JH. Eu consegui o disco e a banda tinha acabado. Como é que é? A banda tinha acabado. Então, o Newton Keffer, o Plínio Cabeda Simões e o Guilherme tinham se apartado do lance. Só que, como eu era muito próximo do Guilherme, eu captei o Guilherme continuou e ficou até o fim, até agora, quando foi embora, ficamos juntos, a gente era irmão. Eu amo esse cara, para sempre. E sou amigo dos outros dois, com certeza. Só que naquele período o troço tinha acabado, não por briga e tal, não quero mais, porque tava ficando sério. E aí tu sabe bem, tu é um cara da história, tu sabe bem quando o troço começa a engrenar, um pessoal arruma um jeito de sair correndo, e a gente, no desespero, tem que arrumar gente para tapar o buraco ali. Só que a lua já deu o segundo sinal e tu tá com a vela na mão. Então eu tava engatado Master Plus, ok? Tá. Aí eu digo, vou ter que arrumar alguém para tocar. Que na época eu fazia as músicas no violão e tal, mas não tocava nada. Na verdade, hoje eu estou tocando. Depois de todos esses anos, eu assumi que estou tocando, toco no show, toco em tudo que é lugar. Sozinho, acompanhando, não tem problema nenhum. Mas eu até 2, 3 anos atrás não tocava eventualmente, como toquei sax e tal, e coisa assim, mas era muito eventualmente, não era a minha praia, eu gostava de ficar cantando e fazendo a parte cênica, né? Muito bem, para não perder o fio da meada. Tive que contratar uns músicos da banda Farol, que era o Dé Ribeiro, o Costa Lima e o Fernando Clark, para serem minha banda de apoio. A minha banda de apoio. Beleza. Aí gravamos o disco, teve participações especiais do Ike Gomes, do Asaf Borba, do Roberto Quintana e tal, pessoas que eu conhecia, um contratei, outro camaradagem, no caso do Ike, por exemplo, do Roberto Quintana, enfim. E lá surgiu o disco. No surgir do disco, eu gravei entre setembro e novembro de 1984. E o disco só veio a furo lá por março, abril de 1985. Aí eu peguei o disco, comecei a divulgar e fui fazer o lançamento do disco, aquela coisa toda normal, né? Muito bem. Chegamos ao lançamento do disco em 1985, em maio, dia 16, ontem. Então, 16 de maio de 1985, nós lançávamos o disco que havia sido gravado em 84. Nós, digo eu, né? Porque a banda Freud Explica era eu.
Eu só fiquei sabendo que eu era o Freud Explica muitos anos depois, quando o Fornazier, o Marcelo Fornazier, meu grande amigo, guitarrista maravilhoso, músico fantástico, me disse, ô JK, qual é que é, cara? Freud Explica é tu. E eu fiquei com aquele troço assim, será que é? Hoje eu assumo que o Freud Explica sou eu, sabe? De boas, assim, falando para vocês, enfim. Né? Então, o que eu posso dizer a respeito disso? Foi uma experiência fantástica, mas eu não tive como manter a história da banda, porque qualquer passo que eu tivesse que dar, eu tinha que pagar a banda de apoio. Eu não tinha uma banda, cara. Então, eu fiz lançamento no Zappa, fiz lançamento na Ovo de Colombo, toquei meio aqui, meio ali, e não tive perna para continuar. Só que, como a vida tem seus próprios planos, tu, como é um cara espiritualizado, sabe muito bem disso, não é, meu velho? Aí o que acontece? Eu peguei esse disco, meti embaixo do braço, e eu estava estudando música na URGS, fazendo licenciatura curta em habilitação em música na URGS. Claro, aí eu estava em contato com os músicos tudo, né? Tanto que ali conheci um monte de gente, conheço até hoje. Me tornei amigo das pessoas. Só que eu era 10, 11 anos mais velho que aquela turma. Quando eu entrei na URGS para fazer música, eu tinha 28 anos. E o pessoal tinha 17. E eu tinha estampa de bancário. Eu chegava com pasta de bancário na aula. As pessoas me olhavam como se eu fosse um ET. Mas bota ET nisso. Eu tinha que fugir, eu fugia da caixa, os meus colegas me davam cobertura para eu ir fazer aula na URGS de manhã, depois voltava e tal, eu segurava a onda, fazia tudo que eu tinha que fazer, mas o pessoal me bancava, porque senão eu não ia conseguir fazer aula. Porque música tem mais essa vantagem, além de ser chamado de vagabundo, não presta, não sei o que lá, parasita, e mamar nas tetas do governo, e o cacete A4, também não consegue estudar. O músico pobre não estuda música, não tem como. Numa faculdade, é claro. Não é? Não tem como. Não tem como, porque tu não tem como trabalhar e estudar ao mesmo tempo, porque é de dia, velho, é de manhã, de tarde, é que nem medicina. Ou tu tem grana ou tu tá ferrado. Né? Ou então tu tem que trabalhar a noite toda. Eu não tinha condições de fazer esse tipo de coisa. Muito bem, vamos parar com a choradeira. E aí eu fui convidado por um grande amigo meu, que era diretor de um programa de televisão lá na PUC, a falecida PUC Vídeo, que depois veio o Vídeo PUC, não sei se tem outro nome hoje, e o Carlos Kober, que eu conheci através de uma amiga comum da URGS, a Lia Leão, e aí nós ficamos amigos, ele tocava piano e gaitinho e tal, e aí foi aquele rolo, e aí ele me... Olha, cara, tem uns caras fazendo um programa maluco lá na PUC. Quem sabe tu vai lá para divulgar teu disco. Não tive nem dúvida. Peguei, meti o disco embaixo do sovaco e fui no programa, chamado Companhia 2, que ia ao ar na TV Guaíba. Muito bem. Que era uma doideira. Com o Cláudio Spritzer, que depois veio ao fundar o Hienas, o Darwin Gerson, que tinha sido baixista dos Eles, e um outro cara lá que era da produtora deles, que eles tinham uma produtora e tal. E aí eu, velho, vou lá falar do meu disco. Que maravilha, eu vou aparecer na TV e vou botar meu disco. Ah, que legal! Legal, seguinte, eu dei a entrevista para os caras e me enturmei no programa. Porque aquilo era caótico, era uma doideira total. Não tinha roteiro, não tinha nada. E eu adorei aquilo. Não sei por quê que eu adorei aquilo, né? Tu não sabe também, né? Enfim... O cara é meio assim, né? Tem um problema com curvas, eu não acerto uma, eu sempre na tangência, né? E aí eu digo, achei o meu programa. E os caras caíram na asneira, ou na graça, ou no brilhantismo, ou na genialidade, de, claro, convidar o modesto maluco aqui, com aquela cara de bancário, para fazer parte do programa. Foi aí que eu comecei. Quando eu fui falar do meu disco lá em maio, ou junho de 1985, foi que começou a minha vida na televisão, pessoal. É uma loucura. Tu fala isso, para, esse cara é cheio de xalalá e conversa em mente para burro. Não é nada, é verdade.
E as pessoas estão vivas para confirmar. Né? Então tá todo mundo aí para dizer, foi assim mesmo, cara. Convidamos o maluco, achamos ele doido, deve ter sido isso. E aí, meu velho, a partir daí eu comecei a fazer TV, eu virei repórter de TV, eu escrevia os textos. Claro, mas era tudo num clima de maluquice, né? E os caras muito talentosos, e eu me achei. Não, aqui é o meu chão. E aí, meu velho, quando o Companhia 2, porque mudou tudo na TV Guaíba lá, que estava naquela fase fecha, não sei o que lá, e aí entrou uma pessoa da família e cortou um monte de coisa, o Companhia 2 perdeu o lugar para veicular. Porque veiculava de graça na TV Guaíba, cara. Entendeu? A gente gravava o programa na PUC e veiculava de graça na Guaíba. E era um sucesso aquela doideira. Foi ali que eu comecei a sentir o prazer de ser parado na rua para ser chamado de maluco, porque os caras, aqueles riponga, aquela galera toda da Praça da Alfândega, velho, eles me adoravam, né? Porque eu representava a alternativa de humor, de irreverência, de forma de linguagem que as pessoas não tinham, porque vamos combinar que a nossa televisão, agora mais do que nunca, sempre foi muito careta. E a gente foi meio precursor logo em seguida dessas coisas todas que acabaram virando TV pirata e aquelas coisas todas. A gente vinha com essa linguagem antes. Não vem me perguntar por quê, eu não sabia. Eu acho que nem ele sabia. Oi? Foi para Bandeirantes que vocês foram, né? Sim. Aí, isso a gente passa... não, mas aí é o seguinte, quando estourou a história da Guaíba, estourou o Companhia 2 também. Porque aí houve um desarranjo lá com a PUC, não sei o que mais, e eu digo, eu não vou largar isso aqui de jeito nenhum. Aí eu fiz uma parceria. Eu fiz a parceria com os caras da PUC e com o Carlos, evidentemente, que era o cara que era o contato, o gordo da história, que sabia tudo, que era o professor da Famecos, amado por todo mundo. Eu montei o programa Freud Explica. Inclusive, aí o Darwin se afastou, eu convidei o Cláudio começou e logo em seguida não quis mais, não gostou do clima, porque a gente precisa... um dos motivos, uma das formas de poder fazer o programa era ter, então, o auxílio dos alunos da Famecos. Entende? Então, nós montamos uma equipe de alunos da Famecos como produtores do programa Freud Explica, onde eu era o cara que comandava e tal, apresentava, e, enfim, essa coisa toda, roteiro, claro, o troço ficou profi, né? Edição a full, os troços maravilhosos, assim. Realmente, a gente tem programas incríveis. Tanto é que até eu botei ontem, por aí, e está no YouTube, o Toniolo. Olha só, o Toniolo, a única entrevista, assim, as ganhas que ele deu na vida foi para nós. E contou a história do palácio, todas as falcatruas que aconteciam, tudo que... O Tangos e Tragédias no início, TNT, Engenheiros do Hawaii, né? Cara, essa gente toda passou por nós. Nós fomos nós abrimos a porta da questão da televisão para os grupos locais. De tio Rubem Barbô e o Gato Larsen, na parte de dança. Cara, a gente pelo Freud Explica, que durou pouco tempo, a gente foi realmente marcante. Tanto que foi marcante, que isso é uma coisa que eu nunca vou esquecer, que no horário que era, o nosso programa era das 10h30 às 11h, era meia horinha de programa. A gente só perdia em audiência para a Xuxa. Nós tínhamos, em média, cada semana, 300 mil pessoas assistindo o programa Freud Explica. Sabe, isso é preciso que se fale. Preciso que se diga. Ontem eu também postei uma entrevista que eu fiz ainda pelo Companhia 2, uma entrevista legal lá naquele bar lá o Vila, lá no terraço da 24, com o Odorico das Flores. Tá, eu tenho imagens, pessoal, do show histórico do Legião Urbana no Petrópolis Tênis Clube. Ninguém tem isso, só eu.
Só eu tenho. Pode botar a mão na cara. Todo mundo aí pode botar a mão na carinha. Eu tenho. Vou te fazer uma visita. Pode. Não, eu tô te devendo, já me deu um monte de presente. Cara, e outra, tenho... Não, e com a Lia Bethlen, que fazia a reportagem também, ela, e nessa eu não estava junto, ela entrou no camarim dos caras, do Renato, do Dado e do outro rapaz, o outro guri aquele que era o baixista. Né? O negro aquele que era o baixista, não me lembro o nome dele, João, alguma coisa. E também temos o show histórico do RPM no Gigantinho, onde também a galera entrou dentro do camarim e pegou os caras lá se arrumando e bababá, bibibi. Uma loucura, cara. Sabe, coisas que ninguém tem. Não existe, só eu que tenho. Tá? Que maravilha. Eu vou aos poucos mostrando para as pessoas. Né? Porque eu acho que assim, ó, eu vou abrir o meu coração aqui. Eu tenho achado um pouco estranho que a resposta das pessoas tem sido um tanto quanto discreta, para não dizer pequena, a respeito disso. Porque isso as pessoas viveram. Foi parte da vida delas. Eu tenho coisas inacreditáveis em termos de vídeo que eu não sei qual é que é. O Toniolo está tendo uma boa resposta. Né? Mas o pessoal fica pedindo, pá, mas aquela situação, papapi, olha, eu tenho. Tá aqui, ó, pá. Né? E o pessoal fica meio assim, pá, mas como, né? Por quê? Porque o JH, né, nunca, né, Nunquinha da Silva, em nenhum momento, o JH fez questão de faturar em cima do seu próprio nome. Sabe, eu nunca me vendi, eu nunca fui o Mick Jagger, aquele cara da mídia, sabe como é que é? De se vender pra caramba, bababá. Eu sempre eu gostava de fazer. E achava eu, na minha ingenuidade, que seria valorizado pelo fato de fazer, e ser precursor em estar fazendo. E olha, se eu não posso me queixar do ponto de vista de divulgação na Zero Hora, no Correio, essas coisas assim, por outro lado, a coisa institucional, velho, ela só procura os mesmos. Isso tem que ser dito. Alguém tem que dizer, vou dizer eu. Tu sabe disso? Aliás, eu sei que tu já passou bons perrengues com esse tipo de coisa. Não é? Eu não posso me queixar pelo sentido de que eu tenho realmente muito material, mas eu trabalhei para burro, pessoal. E eu recomendo que vocês façam isso também. E eu sei que tu é um grande trabalhador. Um exemplo para mim, inclusive. Não é? Então, esse tipo de coisa é fundamental. Alguém tem que dizer, pessoal, olhem mais, abram os olhos. Tem mais gente aí e com obras muito interessantes. Eu não só tenho a obra que eu acho interessante, e eu sei que muita gente acha interessante, e também depois de 40 anos é óbvio que eu faço parte da vida de muita gente, e tenho recebido carinho pra caramba de muita gente que eu sequer conheço, nunca vi. Né? Essa coisa da rede social é muito interessante por esse ponto de vista, não é? Que acabam as pessoas te descobrindo e, eu vi esse cara naquele show, não sei o quê, e aí entra em contato, fala contigo e tal. Mas é uma coisa assim, ó, tem muito gueto, a gente sofreu muito isso e ainda sofre. Né? Tem a turminha do A, a turminha do B, a turminha do C, e isso é uma das razões pelas quais o nosso mercado não é potente. Porque as pessoas vivem e se separam, elas criam guetos e se separam. Eu, que também não estava nem aí, porque não era a fim de me promover, e hoje sou, diferente de antes, o que aconteceu? Eu, do meu jeito, porque eu fiz uma carreira igualzinha a todo mundo, só que eu criei um estilo. Eu não fui apenas uma banda de rock. Não é apenas, né? Eu digo, eu não fiquei restrito à música. Depois, na sequência da conversa, virou teatro, virou musicais. Pô, é uma loucura. E vários outros tipos de personagens. Então, claro, fica difícil a pessoa identificar que, mas esse cara aqui... Porque não tem como... Eu vi o JH no teatro. E as pessoas adoram falar que me viram no teatro. É impressionante isso. Cara, como é que tá? Onde é que tu vai estar no teatro?
Agora eu tô com os mequetrefes aí, com o Oscar Simch e o Wilson Rosa. Bah, velho, que loucura aqueles caras. Eles são ótimos. Mas é uma comédia musical também. Porque eles quiseram música. Eles me exigiram música. Eles querem que tem que ter música. E eu já conheci o Oscar desde o início do Freud Explica, muitos anos atrás. Antes de 80, eu conheci o Oscar. E depois a gente nunca mais sabia quem era, mas ninguém, né? Não, 1982, não foi antes. E aí, eu sabia que ele era músico e ele toca pra caramba. E canta muito, toca muito. E aí foi, pá, agora me achei nessa história dos mequetrefes. Mas eu estou, né, falando... Você me ouve? Sim, bem. Só fazer o registro aqui que o Joselito tinha perguntado se você era um mequetrefe mesmo, né? Já respondi, né? O Ed comentou que o teu celular estava dando barulhinho como se fosse o teu Fusquinha, o teu famoso Fusquinha azul. Mas o Ed, tu acha que o Ed vai perder a oportunidade de me cutucar? Impossível. Eu queria te fazer uma pergunta. O que tinha na água, ou na água mineral, ou na água do chimarrão, nos anos 80, que saiu tanta banda gaúcha, que explodiu tanto? Ao que tu associa isso? Olha, eu associo ao seguinte, agora está acontecendo uma coisa muito interessante, agora, assim, ó, 3 semanas parece para cá, que o Leandro Padrax, um músico maravilhoso, de uma banda pesada, a Grosseria, teve a ideia de montar um grupo no WhatsApp, no Facebook, chamado Sobreviventes dos Anos 80, e depois aí aumentaram 90 junto, porque... E tá uma loucura, tá? Então, o que está acontecendo? Toda aquela juventude do Bonfim entrou nesse grupo. Tá lá o Castor, até a Tânia Carvalho entrou, cara. O Zé Abreu entrou, eu entrei. Sabe como é que é? E aí, o que acontece? Dá uma imagem... Essas pessoas ocorreram de formas muito loucas, contando coisas que nem o Freud explica, né, cara? Falando das loucuras que fizeram. Então, isso vem muito ao encontro da pergunta que tu fazes. Por que isso aconteceu? Porque, assim como aconteceu com os Beatles lá atrás, que saíram de uma Segunda Guerra, 2 guerras do continente, não sei o que mais, e aí explodiu a necessidade da arte, não é? E aí veio o rock americano, que caiu como uma luva na necessidade das pessoas falarem, se comunicarem com as pessoas da sua idade, e não com o pai e com a mãe, que era um troço fechado pra caramba, que eu falo e todo mundo escuta e não sei o que lá. E aí passou a haver uma interlocução entre as pessoas da mesma idade. Isso aí é uma questão, isso é recorrente na obra, como o Elvis, e claro, e os negros ali do blues que trouxeram com a Mama Rosetta lá e tal, que criou o rock, essa coisa toda, que estourou na Europa através da Inglaterra, ela aconteceu conosco. Se tu fores ver isso, aconteceu conosco nos anos 80. Por quê? Porque nós vínhamos de uma ditadura filho das... Vocês sabem o que é, né? Se não conheceram a ditadura, parem de bater tambor para que volte a ditadura, porque vocês não sabem, se tiver alguém aí desse pensamento, não sabe não sabe do que se trata. Se você se encontrasse com seu pai, ou com a sua mãe, ou com a sua irmã, na esquina da Rua da Praia, que formasse um bolo de 2 pessoas, baixava a polícia, pá, vamos espalhar o bolinho, e ainda te dava com o cacetete, naquela época de pau, para te fazer andar. Então vocês não sabem qual é que é, galera. Então vamos parar com a falácia e bababá, porque isso aí é conversa mole. Apesar de que tu tá de verde e tem um violão amarelo, então tu tá meio patriota aí, né? Mas nada contra o patriotismo, nem muito contra... Eu adoro o meu país, tem esse... Mas enfim, não é essa onda. E aí, meu velho, aconteceu isso pela necessidade das pessoas se comunicarem. A descoberta mais liberada da maconha, do trago, porque tudo isso a gente fazia antes, né? Cada um com as suas coisas, evidentemente, cada um fazia o que queria, ou tinha acesso, mas esse negócio de juventude beber, fumar... e fazer um monte de bobagem, e transar, e não sei... Pô,
Nos anos 60, amor livre, né? Sexo livre, o diabo que o carregue livre. Então, quando chegamos lá, 15 anos depois, 20 anos depois, lá nos anos 80, isso já estava muito enraizado dentro da comunicação das coisas. E os jovens tinham muito para dizer do seu jeito. Era preciso falar. Era necessário, a gente estava querendo quebrar o ciclo da ditadura, que veio a terminar lá adiante ainda. Lá adiante ainda, não é? Então, isso estava fervendo. E as pessoas também da comunicação, aquela galera mais antiga, estava cedendo lugar ao pessoal mais jovem. Né? E muitos jornais, o Pato Macho, um monte de coisa, surgiram, Pasquim, era uma loucura. Então, cara, não tinha como não acontecer isso. Porque o rock, aquela famosa música vagabunda, horrível e porcaria de 3 acordes, ela te permite falar um monte de coisas com os teus 3 acordes. Qualquer guitarra tonante era um Rolls Royce. Entendeu? Claro. Qualquer violãozinho 18, né, aquele ali para aprender já é jabá, velho. Foi ali que eu comecei. Entende? Então, aos poucos também veio vindo o acesso às coisas do instrumento, as coisas de poder fazer a sua música, de uma forma diferente, por exemplo, do desenvolvimento, da turma do foguete, lá, que é dos anos 70. Quando chegamos aos anos 80, qual o Mr. Lean Concert, o quanto que alimentou isso? Que era o programa aquela promoção do Júlio First no Araújo, lotava, né? Então, cara, a coisa veio se construindo. Quando chegamos assim, né, entre aspas, nos anos 80, aquilo estava muito vivo. Eu estava tocando desde 75, num grupo de samba. Eu estava compondo samba, um grupo que chamava Grupo Corta, que a gente terminava as músicas abruptamente, aí chamava o Grupo Corta. E eu compus um monte de sambas que eu tenho até hoje, os sambas gravados. Lindas músicas, minhas e de outros amigos. E mais a deles do que as minhas, eu estava aprendendo e tal. Isso virou, para mim, o rock, ele era uma coisa natural, porque eu me criei dentro de 2 linguagens de casa, tango e samba. Tá? A minha base, tango e samba. Tenho que te cortar um pouquinho aqui, que nós temos 7 minutos. Eu só queria te... começou a falar, hein? É que o Instagram, quando passa certo horário, ele nos derruba sem dó e sem piedade. É verdade. Eu queria que tu falasse ainda dentro dos 35 anos do disco, né? Ontem eu ouvi o teu programa no rádio que você falou que 2 músicas foram censuradas. Me conta sobre essas 2 músicas censuradas e quais os artistas da época que você teve a oportunidade de trocar uma ideia, de compor juntos, conviver. Olha, rapidamente então, sobre isso, sobre o disco, as músicas censuradas foram Eu Gosto De, que era um rockzinho romântico, dizendo que eu gosto de te provocar, eu gosto sei lá, de te beijar e tal, não sei o quê, e aí os caras, né? E o Paraíba me carimbou, e a outra era uma onda que naquele período ali estava passando o cometa Halley, e aí eu fiz uma gozação em cima do cometa Halley, cometa Halley, eu só me ralei, era ela muito linda, não sei o que lá, mas aí o cara se deu conta que era homem, né? O cara estava apaixonado por uma mulher que não era. Não é? E aí, pá, bateu o carimbo em cima de mim. Quanto às pessoas que eu me relacionei, eu falei do disco do Azaf Borba, do Roberto Quintana, que eu me dava muito bem com toda a turma da Banda Absurda, que fez muita história aí na noite de Porto Alegre, e tocou muito por aí. O Ike Gomes, que já era meu amigo de antes, a gente já era amigo já de coisas da família dele, enfim, essas coisas assim. Naquele disco foi basicamente isso, assim, o Carlos Kober influenciou muito, evidentemente, e o Guilherme, tem música do Newton,
coisas que o Freud Explica original tinha construído, que foram para o disco. E a partir daí, sim, aí e depois entrei na faculdade de música, aí eu me relacionei com um monte de gente, que no meu período de samba, até hoje, tenho relação com o Sérgio Cardoso, que era o cara que toca um violão maravilhoso na linha da música popular brasileira, do samba, e outros caras que a gente tocou um breve período, que a gente fez alguns shows de samba e tal. Mas, já que nós estamos no final da nossa conversa, primeiro eu quero te agradecer profundamente as pessoas que aqui entraram. Eu só tenho que te fazer um reforço importante, que a Georgia perguntou se tu sabe que ela está aqui na sala. Viu? Assim, pai, tá, ótimo. Um beijo, filhota. E aí é o seguinte... Então agora eu vou deixar esses minutinhos, eu vou te deixar as duas últimas perguntinhas aqui do roteiro, que é para te falar um pouco sobre o estúdio Freud Explica, né? Fazer um comercial dele e falar dos teus novos projetos, sejam musicais, seja dos livros, e deixar aí as tuas redes sociais para o pessoal te seguir. Bom, então tá aqui, vamos lá. Plink, a história de amor de um pingo d'água, tá? Em disco, em livro, é a minha iniciativa atual, e tem a contação de história que eu faço, sobre a questão ambiental. Cuide da água, a água é um bem, cuide da água que você ainda tem, porque senão, ó, né? Meio ambiente, sustentabilidade, tudo isso está dentro da história do Plink, que é uma história infantil e totalmente ligada à educação, como formação das pessoas bem informadas a respeito, ou bem informadas para com a questão do meio ambiente. Preservação da água é fundamental. Com relação aos projetos, eu lancei agora em 15 de novembro de 2019 o CD Magra do Bonfa, que é o qual eu estou trabalhando. Inclusive, essa semana deve estar totalmente à disposição todo o disco. Freud Explica Magra do Bonfa, do JH, a partir do Spotify, Apple, e Deezer, essas coisas todas aí, não é? O show é maravilhoso, apesar da pandemia. Vamos falar sobre isso. O JH faz 40 anos do Freud Explica. O JH faz 35 anos do primeiro disco, LP. O JH lança disco. Os músicos que fizeram parte da história do Freud nesses 40 anos me ligaram, nós temos que fazer um grande show para reunir o máximo de pessoas que nós pudermos. Eu me avisa que eu quero comprar passagem para ir, a gente que está morando fora, tá? E aí acontece a pandemia, 40, A Freud Explica 40, na pandemia, quarentena! E aí, para completar, porque você acha que é pouco, Freud Explica Studio é isso aqui, produzindo música, que inclusive para o meu amigo Luiz Carlos Preto, tivemos a honra de trabalhar juntos um monte de tempo. Está aí no virtual, tá com equipamento, com tudo aqui na volta, para fazer da sua música um bom trabalho e você poder divulgar aquilo que você tem de melhor. Com bateria, amplificador Marshall, teclado Yamaha, tá? Então, e aqui o que você fala com plataforma Pro Tools, confirmadíssima, para a gente então fazer um bom som, tem bons periféricos para captação, tem tudo que você quiser, e o estúdio com o mais belo pôr do sol do mundo, com a minha modéstia, é claro, no terraço do Freud Explica Studio. E embaixo do terraço agora, então, um pequeno estúdio para a produção de vídeos infantis. E outros, é claro. E para fechar a conta, é o seguinte, está fazendo também em maio, só para encerrar, 20 anos da gravação do clipe do Gordinho Invocado no Rio de Janeiro. Quem me chamou a atenção foi o Carlos Kober, o cara que dirigiu, que é nosso amigo desde que eu falei várias vezes dele, é o Gordinho do Rio, que está sempre fazendo parte do nosso programa Freud Explica FM. Então, tem Freud Explica Studio, tem disco novo do Freud Explica, tem livro do Freud Explica, do JH, o Jorge Hugo, não esqueça, Jorge Hugo Literatura, tem uma página específica do Jorge Hugo Literatura, você pega um monte de coisa. Tem The Besouros, que é a banda de Beatles, que eu toco com o Veco Marques, né? Com o Márcio Bandeira, com o Marlos Domingues, com o Dyson Mello, com o Prof. Bob, entende que há o nosso trabalho Beatles ligado também à contação de história infantil, pelo ponto de vista das músicas dos Beatles, tá?
E tem eu aqui loqueando e fazendo música, estou com várias músicas novas, estou preparando um novo disco, porque aconteceu de baixar o santo e eu estar compondo um monte de coisa. Então, Freud Explica no YouTube. Freud Explica. Você entra no Freud Explica YouTube e pega ali as coisas que estão, né? E depois vai nas playlists ali que você vai encontrar tesouros da televisão, né? Tesouros de músicas, de clipes, de programas de televisão do Freud e outras coisas que a gente fez parte. Cara, realmente a gente tem uma história, uma trajetória dentro da música local, da cultura local. Agradece profundamente a todos que sempre colaboraram de alguma forma, não é? E também os pés na bunda que a gente levou, porque quem não toma um pé na bunda não aprende e não evolui. Beijo. Se tu quiser me chamar de novo, tu me chama que eu conto o resto. Beijos, amigos. Temos 10 segundos. Vamos cair daqui a pouco. Beijos. Amanhã vai estar no YouTube. Procura lá no YouTube. Vai estar na íntegra essa nossa conversa. Beijo. Eu vou assistir. Obrigado de coração, tio.